Sejam todos bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes. Eu sou a Bruna Recchia, sou atriz, produtora cultural e figurinista, formada em artes cênicas pela Unicamp e atualmente mestrando em texto e moda pela USP. Esse vídeo é uma pequena introdução sobre o que é o ofício de um figurinista e espero, ao longo dessa conversa, desse diálogo, dessa troca, contribuir um pouquinho, principalmente com um exercício que eu adoro e eu acho super legal de compartilhar com vocês. Vou começar falando um pouquinho da minha trajetória. Eu cheguei no figurino pelo teatro. E a minha formação, eu considero que começou muito antes do meu processo acadêmico. Então, antes de eu passar na academia, na faculdade de artes cênicas especificamente, eu fiz 2 escolas de teatro e já fazia teatro no colégio mais novinha. E 2 escolas muito importantes, que eram escolas livres e técnicas, né? Então foi a Escola Livre de Teatro, em Santo André, eu sou do ABC Paulista, que foi o primeiro contato que eu tive com teatro mais profissional, porque apesar de eu fazer cursos livres, tinha a formação dentro do processo da escola. Então a gente estava sempre muito próximo das pessoas que faziam um processo formativo mesmo, e eu acabei aprendendo muito de observar as turmas, observar como eram processos colaborativos, porque a Escola Livre tem ou tinha pelo menos naquela época, tinha esse viés bastante colaborativo. Então, professores e alunos trabalhavam em colaboração o tempo inteiro. E foi ali que eu entendi um pouco onde eu queria estar no mundo, né? E acho que o processo de estar em grupo, estar em coletivo, começou ali. E aí, saindo da Escola Livre de Teatro, assim que acabou meus cursos livres, eu me inscrevi num outro curso de teatro, que era no Campo Limpo, que foi o primeiro curso de formação do CITA, que era uma proposta de escola popular de teatro, e que foi super importante, porque ali foi quando eu comecei a entender que, além de processos colaborativos em grupo, eu queria estar no meio da cultura popular e do modo de fazer popular das coisas. Então, e aí depois disso que eu consegui me estruturar e passar na Unicamp, e todo esse processo foi super importante antes da faculdade, porque eu cheguei já na faculdade muito determinada a saber que eu queria ser atriz e queria fazer teatro. E aí, pensando agora no meu processo interno, de formação interna, né, como atriz, eu me dei conta de que eu adorava pensar, enquanto atriz, elementos, objetos, matérias que me ajudassem a construir melhor o personagem. Então, essa relação com o figurino especificamente, essa relação com a roupa, a vestimenta da personagem, sempre foi, na verdade, uma estrutura que eu, Bruna, enquanto atriz, me embasava, me calçava para conseguir me desenvolver mais naquela especificação daquela peça ou daquele exercício cênico. Desde esse momento da graduação, eu tive alguns apontamentos de professores e orientadores que me despertaram essa percepção, na verdade, né? Então, alguns professores, eu lembro até hoje de uma matéria de direção que eu estava fazendo, e um deles falou assim: Bruna, você tem uma composição estética, uma composição visual muito forte, muito presente no seu trabalho de atriz. Eu não entrava em cena com a minha roupa preta, eu entrava em cena pensando o mais próximo que essa personagem estaria usando, mesmo se não fosse aquilo. Então, se eu só tinha uma saia mais contemporânea e era um personagem de época, eu entrava com a saia e amarrava um lenço. Então, toda essa estrutura que eu fui criando para o meu processo enquanto atriz me fez começar a entender que eu tinha esse olhar para a composição, que eu tinha esse olhar voltado para a matéria visual que eu ia entregar na cena. E aí não demorou muito para que isso virasse um interesse, né? Que eu acho que já era um interesse, na verdade, mas que eu me permitisse a também não ser só atriz. E eu acho que essa foi um grande ganho que eu tive durante a minha graduação. E eu fui entendendo uma outra relação, que era a minha relação com as roupas. Porque desde que eu era criança, a minha avó costurava. Eu entendi que eu tenho memórias, inclusive afetivas, com essa relação do tecido, do corte e costura, de passar horas na casa da minha avó experimentando pedacinhos de roupa que ela ainda estava construindo. Então eu sinto que sempre foi uma disponibilidade que eu tinha de me lançar no mundo visual, e ao mesmo tempo, durante a graduação, foi um processo
quase que orgânico, entender que aquela relação, tanto afetiva quanto estética, era de um lugar muito genuíno meu, de um processo muito interiorizado e muito transitável para mim. Então, eu acabei, durante o processo de graduação, organizando de uma forma que eu podia tanto estar enquanto atriz, quanto estar nessa figura de alguém que pensa, concebe, cria e projeta figurinos, principalmente sem verba, né? Na graduação a gente não tem uma estrutura financeira para fazer cada espetáculo, então a gente vai fazendo com o que tem, com o que dá, com os recursos da universidade e principalmente com os recursos próprios, né? De pegar uma peça da mãe, da tia, do acervo da Unicamp, e tudo isso foi me calçando também de uma habilidade de reutilizar, reaproveitar muitas peças. Quando eu me formei, eu entendi que eu tinha essas duas possibilidades, né? Então, quando não tivesse trabalho como atriz, eu poderia ser também figurinista e vice-versa. O que é o trabalho do figurinista? É justamente conceber, né, pesquisar, se munir de todos os artifícios possíveis, visuais, de cores, materiais, para compor melhor esse figurino. O figurinista, ele pode ou não ser o produtor de figurino também, que para mim, honestamente, é um dos grandes desafios do figurino, é fazer com que o orçamento caiba de fato na sua ideia, ou a sua ideia caiba de fato no orçamento que você está propondo. Falando um pouquinho mais sobre as habilidades que eu acho importante um figurinista ter. Desenho digital, desenho à mão, corte e costura, ou modelagem e costura, alteração de superfície, de tecido e materiais, né? O estudo de materiais, acho que é muito importante ter o domínio mínimo, e interpretação teatral. E agora eu queria propor um exercício que eu acho que é onde a gente consegue, enquanto figurinista, fazer essa troca direta tanto com o diretor e equipe criativa, quanto com a costureira ou com as pessoas que vão ajudar a gente a executar essa ideia, que é o projeto de croquis. Então, o figurino, quando a gente tem a ideia na cabeça e coloca no papel, desenha no corpinho do ator ou num modelo de silhueta, eu acho que é onde a gente consegue, inclusive, nos mostrar que aquela ideia pode ser legal. O primeiro passo desse exercício é trabalhar em cima do corpo do ator. Então, normalmente eu fotografo o ator num fundo branco, numa parede branca comum, e peço para ele vir com uma roupa preta ou de alto contraste, para que eu consiga ver de fato a silhueta dele como está aí nessa foto. Eu peço para ele nunca ficar simétrico por completo, então peço sempre para ele pôr um pé para frente, virar o quadril um pouquinho de lado, deixar um braço mais estendido ao longo do corpo, porque eu acho que assim a gente tem uma dimensão de 3D desse figurino e desse corpo e não fica tão chapado. Feito isso, eu imprimo essa fotografia numa folha sulfite comum. Depois disso, eu trabalho com dois materiais de papel, um material Canson 140 gramas e um papel vegetal, que é esse papel transparente que a gente está vendo aqui no vídeo agora. E aí, com essa fotografia já impressa, normalmente ampliando um pouco o corpo do ator para que eu tenha grande espaço de trabalho para criar o desenho, eu acabo sobrepondo o papel vegetal e contornando com cuidado a silhueta do ator, porque isso já vai me dar, inclusive, a proporção do próprio ator. Se você não tiver papel vegetal, a minha dica é usar um lugar transparente e colocar luz em volta. Pode ser apoiar numa janela, por exemplo, a luz do dia, como também colocar numa mesa de vidro e ligar uma própria lanterna de um celular ou uma luz embaixo, que vai te ajudar a ter esse efeito translúcido para você copiar essa silhueta. Já com essa silhueta definida no papel vegetal, no papel transparente, eu transfiro a frente para o verso do papel canson, de forma que eu marque exatamente os traços, como se fosse um efeito negativo, né? Então a imagem vai ficar oposta à foto, como se fizesse um espelho, para me dar essa silhueta no papel mais encorpado para o desenho, para ser a base do projeto de figurino. E para marcar essa silhueta oposta, normalmente eu passo uma borracha em cima. No vídeo não está aparecendo, mas eu passei a borracha em cima e depois você já tem
esse contorno. Então você só faz algum ajuste necessário e pode começar a trabalhar em cima do croquis da silhueta exata do seu ator. E agora, uma dica que eu acho maravilhosa e que sempre me ajuda muito a não fazer confusão, nem a confundir costureira, é grampear um croquis de medidas em cima do croquis de projeto de figurino. Ou seja, aí como você está vendo nessa foto, a gente coloca todas as medidas do ator junto com o projeto de figurino que vai estar embaixo ou vice-versa, mas é uma forma de auxiliar a costureira na hora que ela estiver cortando ou costurando as roupas. É isso, gente. Espero que eu tenha contribuído um pouquinho para sua jornada de figurinista ou de ator que se interessa por figurino ou só de curioso. E espero que a gente possa se conhecer. Vou deixar aqui embaixo meu e-mail e também meu Instagram. E se você tiver interesse em falar comigo ou me procurar ou trocar mais experiências, contar como é a sua experiência enquanto figurinista também, pode me chamar que eu vou adorar te conhecer.